Imagine a Europa do século XI, um continente dividido em pequenos feudos, onde a Igreja Católica era a grande força que unia todo mundo. Low no Orient, uma notícia preocupante se espalha. Jerusalém, a cidade sagrada onde Jesus viveu e morreu, está agora sob o controle do Império Seljúcida. E pior, os peregrinos cristãos que viajavam para lá estariam em perigo. Em 1095, durante o Concílio de Clermont, na França, o Papa Urbano II faz um discurso que mudaria a história. Com a frase, Deus o quer. Ele convoca todos os cavaleiros da cristandade para uma missão sagrada, pegarem armas, usar a cruz como símbolo e libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. E a recompensa, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A salvação eterna, o perdão completo de todos os pecados. Para uma sociedade profundamente religiosa e que vivia com medo do inferno, essa era uma oferta irrecusável. E assim, começou a primeira cruzada, mas não pense que foi um exército organizado. Eram várias multidões se movendo ao mesmo tempo. Cavaleiros profissionais, camponeses cheios de fé, nobres com sede de poder, uma verdadeira migração armada, viajando 4.000 quilômetros em direção a Jerusalém. Mas por trás de todo esse discurso religioso, existiam outras motivações bem mais terrenas. Vamos entender isso. Primeiro, a política. O Império Bizantino, lá em Constantinopla, que era cristão, mas ortodoxo, não católico, tinha pedido ajuda militar ao Papa contra o avanço dos turcos. Só que eles queriam mercenários, uma ajuda controlada, e não um exército gigante independente, marchando por suas terras. A cruzada rapidamente saiu do controle deles. Segundo, a economia feudal. Na Europa a regra era clara. Só o filho mais velho herdava as terras da família, e o que sobrava para os outros filhos. Para eles, a cruzada era a chance da vida, a oportunidade de conquistar riquezas, terras e títulos no Oriente. Para cidades comerciais como Veneza e Gênova, foi o negócio do século. Elas transportavam os cruzados em seus navios, cobrando uma fortuna, e de quebra, conquistavam portos estratégicos no Mediterrâneo. Terceiro ponto, a violência interna na Europa. A Igreja queria dar um jeito de canalizar a agressividade dos cavaleiros, que viviam guerreando entre si. A cruzada era a válvula de escape perfeita. Direcionar toda essa violência para um inimigo externo. Em 1099, depois de uma marcha brutal e cheia de dificuldades, os cruzados finalmente chegam a Jerusalém. E o que acontece a seguir é um dos episódios mais sombrios da história. Fontes da época descrevem rios de sangue correndo pelas ruas. Judeus e muçulmanos foram massacrados dentro de suas sinagogas e mesquitas. Eram como pequenas ilhas cristãs no meio de um território muçulmano. Por quase 200 anos, esses reinos frágeis sobreviveram, sempre dependendo de novas cruzadas vindas da Europa e da proteção de ordens militares religiosas, como os famosos Cavaleiros Templários e os Hospitalários. Esses templários, aliás, eram uma mistura fascinante de monges guerreiros e banqueiros internacionais, um verdadeiro fenômeno da época. Endividados com os venezianos que os transportaram, os cruzados foram convencidos a desviar sua rota, e em vez de atacar os muçulmanos, eles atacaram e saquearam Constantinopla, uma cidade cristã riquíssima. Eles roubaram igrejas, queimaram bibliotecas e violaram relíquias sagradas. O Papa ficou furioso e excomungou todo mundo, mas o estrago já estava feito. A desconfiança entre os cristãos ocidentais católicos e os orientais ortodoxos se tornou uma ferida que nunca mais cicatrizou. E quando a gente pensa em cruzadas, a imagem que vem à cabeça é sempre a de cavaleiros indo para Jerusalém, certo? Mas a história é bem mais complexa. Existiram muitos outros tipos de cruzadas. Por exemplo, a Cruzada Albigense, que aconteceu no sul da França, foi uma guerra brutal contra outros cristãos, que a Igreja considerava hereges. As Cruzadas Bálticas foram campanhas militares para converter à força os povos pagãos do norte da Europa. Até mesmo a Reconquista, a longa luta dos reinos cristãos para expulsar os mouros da Península Ibérica, foi considerada uma cruzada. Com o tempo,
aquele objetivo religioso original de libertar Jerusalém foi se perdendo, dando lugar a interesses puramente políticos e territoriais. E em 1291, o último território cruzado na Terra Santa caiu. Do ponto de vista militar, as cruzadas foram um fracasso. Então elas não serviram para nada? Não é bem assim. O legado das cruzadas é cheio de contradições. Primeiro, o legado cultural. Elas criaram uma ferida profunda na relação entre cristãos e muçulmanos, e também entre católicos e ortodoxos. Um ressentimento que, de certa forma, ecoa até hoje em dia, mas economicamente elas abriram as portas do Oriente para a Europa. As cidades italianas enriqueceram absurdamente, o comércio de especiarias, seda e outros produtos orientais explodiu, e culturalmente, o contato com o mundo árabe, que na época era muito mais avançado em ciência, trouxe para a Europa novos conhecimentos de medicina, matemática e astronomia. Os europeus até redescobriram textos de filósofos gregos, como Aristóteles, que tinham sido preservados e traduzidos pelos árabes. Socialmente, as cruzadas ajudaram a enfraquecer o sistema feudal. Muitos senhores de terras morreram, ou se endividaram, o que fortaleceu o poder dos reis, impulsionou o comércio e as cidades. A mentalidade europeia, antes fechada em seus feudos, se expandiu. No fim das contas, as cruzadas nos mostram como ideais religiosos muito nobres podem ser usados para justificar ambições bem humanas. Poder, terra e riqueza. Elas foram, ao mesmo tempo, uma peregrinação e uma invasão. Um ato de fé e um ato de ganância, uma missão sagrada e uma empresa colonial. Elas são um espelho da alma medieval, com toda a sua devoção, sua violência, seus sonhos e suas contradições. Um capítulo da história onde o céu e a terra se misturaram, deixando consequências que, de um jeito ou de outro, ainda ressoam em nosso mundo 9 séculos depois. Obrigado por assistir, e se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. 8. Approxima